Bom dia, Espírito Santo de Deus, mais uma vez entrando no teu lar aí com a hora do milagre, aonde nós teremos uma oração forte, uma palavra abençoada e uma água ungida. Então, eu quero aí, pega a sua palavra aí para nós ler lá em 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito verifica. Então, aqui, o Senhor Jesus, Ele não está dizendo para nós parar de ler a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito é vida. O que ele está referindo aqui? A letra está referindo à lei. Então, a lei, ela refere à letra. Mas o Espírito, você observa que o Espírito é que dá a vida. O Espírito, que é o Espírito Santo, que ele transforma a nossa vida. É como se você fizesse várias visitas de você mesmo, mas quando você faz uma visita a uma pessoa na direção do Espírito, é diferenciado. Então, quando eu começo a mencionar que a letra mata, mas o Espírito é vida, então, Deus ele só vai te usar se você tiver conhecimento da palavra. Quando você tem conhecimento na palavra, mais Deus vai te usar. Mas quando refere aí ao Espírito, por quê? Porque quando você lê uma palavra e prega e ensina aquela palavra através do Espírito, todas as pessoas vão sentir, não vão ter vontade de ir embora, vai ficar conectado com aquela palavra e aquela palavra, ela vai falar com você. Então, Paulo está referindo aqui às pessoas que andam no Espírito. Então, ninguém pode definir um homem espiritual, porque ele define todas as coisas e ninguém pode definir por ele. Então, o que é que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer a bondade e a direção do Espírito, porque o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele conhece a necessidade da igreja, ele conhece a necessidade sua. Por quê? Porque através do Espírito Santo, ele vai levar aquela palavra em encontro com a sua pessoa. Eu quero outro versículo, por favor. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo e Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. O que ele está referindo aqui? Ele está referindo que ele também era leitor da palavra de Deus. Traga para mim os meus livros e traga para mim a capa. O que ele está referindo? Ele está referindo que ele levava as duas coisas, a oração, o jejum e o conhecimento da palavra no mundo espiritual. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, logo eu preciso do Espírito Santo. Eu já tenho conhecimento, o conhecimento físico, mas eu preciso que vai dar vida àquela palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você for pregar a palavra de Deus e não tiver a unção do Espírito Santo, nada vai acontecer naquele culto. Nada vai acontecer na sua vida, porque o que faz a diferença na palavra é a confirmação do Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê uma palavra na direção do Espírito,
você vai triunfar no nome de Jesus Cristo. O outro versículo, por favor. Os bereanos eram mais nobres do que os dos Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que ele anunciava. Então, quando você está pregando essa palavra, trazendo essa palavra, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma base dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos dentro da palavra de Deus, nós vamos triunfar. Nós vamos ser pessoas diferenciadas no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele conhece, ele sabe, e como também o mal, os demônios, ele sabe quando uma pessoa está com a vida no altar de Deus, e sabe também quando a pessoa não está com a vida no altar de Deus. Então, quando você transmite a palavra, que não há sinais, que não há maravilha, que não há uma intervenção do Espírito Santo de Deus, é como se você estivesse falando um discurso, é como se você estivesse falando um poema. Por quê? Porque o que vai dar vida à palavra no mundo espiritual é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Paulo, ele não está ordenando você a parar de ler a Bíblia, não. Observa que quando ele pediu, traga para mim os livros, traga para mim os pergaminhos. Então, por quê? Nós temos que ser leitor da palavra de Deus, mas nós temos que saber que o Espírito Santo de Deus, ele quer cooperar com os sinais. Olha lá em Marcos 16:15, quando ele fala, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Se beber alguma coisa envenenada, não fará mal algum. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que vai trazer os sinais e prodígio e maravilha através do ensinamento da palavra de Deus. Então, eu tenho que usar, através da palavra, o conhecimento humano, mas o conhecimento espiritual é o Espírito Santo de Deus que vai dar para mim esse conhecimento. Então, se eu estiver com um coração puro, com uma mente conectada à palavra, então o Espírito Santo de Deus, ele vai preencher aquele vazio, ele vai preencher aquela palavra, ele vai preencher a minha vida e aquela palavra vai ser uma palavra edificante, uma palavra transformadora, porque muitas das vezes nós vamos falar, não, aí é a boca de Deus falando comigo. Então, é esse momento que nós entendemos que quando nós entendemos a palavra, nós também não somos pessoas religiosas. Pessoas religiosas são pessoas que apartam um do outro. Olha o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Quero outro versículo, por favor. Não deixei de mencionar a palavra deste livro. A lei, medita nela de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que ele está escrito. Desse modo, você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Olha, quando Deus apareceu ao guerreiro Josué, porque Deus foi com Moisés, e Deus também quer ser com Josué, e Deus também quer ser com você. Mas no momento que ele disse assim, olha, se você não apartar, nem de dia e nem de noite, o livro da lei, medita nele de dia e de noite, eu serei contigo. Então, quando você
lê a palavra e entende a palavra de Deus, ela vai ter a intervenção do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero que você vai entender. Que o homem comum, ele não vai entender, ele não vai compreender. Mas o homem espiritual, ele vai receber a revelação do Espírito Santo de Deus. E aquela palavra, ela vai ser a confirmação. Observa quando ele diz lá em Marcos, os sinais seguirão os que crêem. Então, se você trazer uma palavra dentro da Bíblia Sagrada, uma palavra genuína, uma palavra fiel na rocha, pode ter a certeza que aquela palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela não te deixará você vazia, porque ela vai encher a sua vida e a sua vida vai ser uma vida abençoada através do nome de Jesus Cristo. Vamos ver o outro versículo, por favor? De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo é bom. Então, quando eu guardo a lei, quando observa que lá em Romanos 8:1, portanto não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o nosso pecado, porque era impossível nós guardar a lei. Então, já não é eu que vivo, já é Cristo que vive em mim. Então, quando eu guardo a palavra de Deus, Deus também vai me guardar de toda tentação que vier sobre a minha vida. Porque eu estou guardando a palavra, eu estou velando pela palavra de Deus, e você pode ter a convicção e a certeza que Deus vai entrar nesse barco, Deus vai entrar na sua vida e vai mudar o seu parecer. Ele vai mudar, porque ele veio para desfazer todas as obras das trevas. O outro versículo, por favor. Então, o que é bom se tornou em morte para mim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento mostrasse como o pecado externamente é mal. Então, lá em Romanos 6:3, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha aí, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que um homem espiritual, ele não pode estar debaixo do pecado. Como que ele vai estar debaixo do pecado? Porque ele não vai receber nada do trono. Ele não vai receber a direção do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Ele só pode receber algo de Deus se ele estiver conectado com o Espírito Santo. Por isso que nós vemos que Paulo era um homem espiritual. Por quê? Ele tinha conhecimento na palavra e também ele tinha um conhecimento no mundo espiritual, no qual ele mesmo mencionou.
né? O homem espiritual decide todas as coisas e ninguém pode decidir por ele. Então, o que nós cremos e o que nós entendemos, o que é espírito, vai definir espiritualmente. Então, para você estar conectado com a palavra, que é simbolizando a lei, a letra mata, mas o espírito é vida, você precisa estar bem com Deus, você precisa estar com a vida no altar de Deus, para que aquela palavra, ela vai entrar com aquela unção. Se você não estiver com aquela palavra e não tiver com aquela unção, Deus não vai liberar a unção de cura, a unção de milagre, a unção de transformação. Por quê? Aquela boca que abençoa, ela não pode amaldiçoar. Aquela fonte que dá água doce, ela não pode dar água amarga. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser sim, sim e não, não. Então, quando você entende a palavra de Deus, que você entende o mundo espiritual, a sua pregação é uma pregação transformadora. É como se você, quando ele disse aqui que a letra mata, o espírito é vida, é como se você for fazer uma pregação, for falar da grandeza de Deus e você começar a jejuar, começar a orar, começar a ler a Bíblia, pedindo a Deus aquela mensagem pela sua vida. E no momento que Deus vai te dar aquela mensagem, a coisa vai mudar. Então, por isso que nós temos que estar no mundo espiritual e na unção do Espírito Santo para nós poder triunfar. Eu quero outro versículo no nome de Jesus. Então, eu quero Marcos 16:15 para nós complementar aqui. Marcos 16:15, se puder. Então, no momento que eu entrar na direção do Espírito, eu posso navegar na direção do Espírito. Olha o que disse ali. Ele disse, vão pelo o mundo todo e prega o Evangelho a todas as pessoas. Amém. Então, por quê? Porque estamos vendo que estamos sendo definidos espiritualmente. Então, no momento, as entidades, o mal, ele só vai respeitar se você tiver uma vida no altar de Deus, se você tiver uma vida na presença de Deus. Quando você tem uma vida no altar de Deus, o mal vai parar de te incomodar e Deus vai liberar aquela unção transformadora. Então, no momento que eu sou espiritual, no momento que ele está dizendo que a letra mata, mas o espírito é vida, ele está aqui mencionando que o Espírito Santo, ele vai entrar em ação, ele vai confirmar os sinais, ele vai confirmar as maravilhas através da pregação, no qual você tem um conhecimento na palavra. E no momento que você tem um conhecimento na palavra e a sua vida está no altar de Deus, a sua pregação, ela não será mais a mesma. Ela será uma pregação transformadora e libertadora através do Espírito Santo de Deus. Eu quero agora colocar de pé na presença desse Deus e quero também orar para que Deus possa te dar a vitória. Fecha teus olhos aí agora e você conecta com o Espírito Santo de Deus agora, com seus olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos tendo uma luta, um confronto, Senhor, no mundo espiritual, através
da sua palavra, através do seu milagre. Eu estou te pedindo que o Senhor entra, meu Deus, ó Pai, com a tua providência. Aquelas pessoas, ó Pai, que está tendo um confronto, que lê a sua palavra e não consegue entender. Aquelas pessoas, ó Pai, porque a sua palavra, ela é espiritual. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E nesse momento agora, ó Deus, ó Pai, através dessa oração, abre agora, ó Deus, ó Pai, os olhos no mundo espiritual, para que essa pessoa possa entender a tua palavra. E não ser uma pessoa religiosa, mas uma pessoa que vai em encontro ao Senhor. Uma pessoa que não tem só a bênção, mas tem o dono da bênção. Abra, Senhor, ó Pai, o entendimento no mundo espiritual. E eu te peço, meu Deus, ó Pai, que o Senhor quebra todos os aguilhões, que o Senhor quebra, meu Deus, ó Pai, toda barreira através do Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Essa pessoa vai ler e vai entender a sua palavra, porque a sua palavra é vida. É no nome de Jesus agora, Senhor, abençoa essa pessoa que está conectada conosco nesta manhã. Abençoa, meu Deus, ó Pai, esse homem, essa mulher, esses pedidos de orações, ó Deus, que se encontra aqui na minha mão. Senhor, aquelas pessoas que colocaram o pedido de oração no YouTube, no Face, no Instagram, aí, Senhor, no WhatsApp, atenda, Senhor, ó Pai, desperta pelo poder do teu nome, através do Espírito Santo de Deus, que abençoa todos, no nome de Jesus. Amém.